Oi, gente! Mais uma live aqui no Saia da Toca. Hoje, dia 9 de dezembro. Gente, 9 de dezembro, uma data assim muito marcante, sabe? Foi o dia que eu defendi meu doutorado lá em 2009. Pensa isso, quanto tempo. Malu tá aqui. Oi, mãe! Sempre me dando apoio. Obrigada por vocês estarem aqui presentes. Malu hoje veio prestigiar colegas dela de faculdade. João Paulo já está na área, meu convidado. E é isso aí, gente. A gente convida vocês para vocês saírem da toca, para vocês ouvirem opiniões diferentes, informações diferentes, né? E é por isso que eu tenho, assim, o prazer de convidar esses meus amigos. Assim, gente, o fato de sentir a liberdade de pegar o telefone e falar, você topa fazer uma live e a galera topar, isso para mim é incrível, essa oportunidade de usar as redes sociais para um motivo bom, né? Para promover saúde. Então, esse é o objetivo do Saia da Toca, promoção de saúde e também estimular os alunos, não só de fisioterapia, mas das outras áreas da saúde, a estudarem, né? Então, eu trabalho também com os TCCs e as lives são temas incríveis de TCC. Então, é por isso que eu falo, gente, abre a cabeça, saia da toca, vem bater um papo com a gente, vem conversar com a gente. E a live de hoje é uma live muito interessante, porque todo mundo é muito restrito, assim, quando pensa em fisioterapia, a primeira coisa que vem na cabeça é massagem, ou então coisas relacionadas à ortopedia, fratura, coluna, isso tudo a fisioterapia é muito ali evidente. E, gente, muitas pessoas não sabiam de vários assuntos, né, que a fisioterapia tratava também. Então, saúde da mulher, saúde do homem. Hoje a gente vai falar de reabilitação cardiopulmonar e metabólica. E eu descobri aqui, né, porque eu tenho uma cachorrinha, então andando com a minha cachorrinha, que muitas pessoas só passaram a saber que a fisioterapia cuidava do pulmão, por exemplo, agora por conta da pandemia com a Covid. Então é por isso que eu trouxe hoje aqui, eu convidei esse querido que é o João Paulo para falar sobre reabilitação cardiopulmonar e metabólica. O João que tem um Instituto CAFES e eu vou convidá-lo agora e vou apresentar ele para vocês verem, gente, como é importante estudar. Olha só o currículo desse menino. Mas vamos lá, deixa eu chamar o João que daí ele vai dando... Cadê o João? Será que ele... Tá aí, João? Tô aqui, Carly. Gente, começou de... E agora a tela tá verde. Por que será? Isso já aconteceu outras vezes. Mas você tá me vendo? Eu só tô vendo na tela verde. Legal. Ó, tô vendo aqui a Mariângela, minha paciente, já a mãe dela, a dona Luísa. Oi, Beijo, obrigado Mariângela. pela presença. Chama todo mundo os nacas aí. Peraí, deixa eu ver como que eu faço aqui. Deixa eu Carly, ver. eu Oi. saio eu dou um X, saio da live e entro de novo, é isso? Sai da live. Vamos ver se o João volta. Gente, a tecnologia é muito boa, então o Instagram é ótimo quando ele funciona, porque às vezes ele me prega essas peças. Já aconteceu isso em outras lives, vai dando um desespero. Você fala, mas por que que não aparece a imagem? Apareceu uma tela verde. Por que a tela verde? Entendeu? Não sei. Alguém aqui já teve essa experiência em alguma outra live? Já viu isso acontecer? Vamos ver, vou chamar o João de novo. Agora está bem a tela dele. Como assim, mãe? A tela dele tá verde, não tava? Aí, E agora? voltou, João! Seja bem-vindo ao Canadá, seja bem-vindo ao Saia da Toca. Muito bom. João, e aí, como você está? Nossa, primeiro eu tenho que agradecer, mas do coração, do fundo do coração, esse convite da minha querida amiga Carly, que me deu a honra de poder estudar juntos, nos formamos juntos e ainda fomos
colegas, fomos monitores juntos de anatomia. E imagina que honra falar com você direto do Canadá, tá vendo? Ganhei uma viagem ida e volta ao Canadá Sempre que você na precisar. faixa. Eu também sei que eu tô ganhando um almoço no fogão a lenha na faixa. Que é interesse, ó. Legal, legal. E a minha mãe lembra dele. Gente, João, antes de você começar a falar, deixa eu te apresentar, porque merece apresentação. Gente, João Paulo Silva Costa é bacharel em fisioterapia pela Universidade de Mogi das Cruzes. Oi, pai, essa live é para você, pai. Para você, para mamãe e para você. Doença metabólica, que tá tudo dentro desse miolo aqui, João. Especialista em fisioterapia cardiológica e cardiorrespiratória pelo INCOR, né, que é o Instituto do Coração das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mestrando em nutrição e metabolismo e na atenção gerontológica. Eu achei o máximo isso, João. Estou até curiosa para saber. Na Universidade Europeia del Atlântico, na Espanha. O que tá blando espanhol agora também, João? Tá blando? Sim, pero no mútil. Curso em ultrassonografia cinesiológica pulmonar diafragmática e músculo-esquelética pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Diretor clínico científico do Instituto CAFES, que é o Instituto do João, gente. É a instituição dele, criada por ele. Isso é muito legal. De reabilitação física, cardiopulmonar e metabólica. Então, quem tiver interesse, quiser falar com o João, quiser passar por alguma consulta e tal, procure o Instagram dele, que é o @Instituto CAFES, que eu deixei vários na descrição, né, dos stories, mas eu vou postar também na descrição do vídeo. Ou pode entrar em contato pelo e-mail Instituto CAFES, CAFES é CAFES, @gmail.com. Vai falar com o Dr. João Paulo, fisioterapeuta, né, futuro mestre. E aí, gente, olha, palmas pra ele, estudou pra caramba. Segundo ele falou que foi depois de uma puxada de orelha. Não sei. Que fez ele acordar e mudou o rumo. Será, João? Foi você mesmo, João. Pessoal, deixa eu contar uma coisa aqui. Vocês que conhecem a Carly, sabem do jeito carinhoso que ela tem para lidar quando ela fica brava, né? Ela era conhecida como Capitão Nascimento na faculdade. Não, né? na verdade, quando eu dava aula. Quando dava aula? Mas na faculdade você já era, né, Carly? Só depois o título veio depois. Eu era, João. Essa história bravona, João? Não imagina, você era uma amiga muito querida e dava pra gente muitos toques legais e nos impulsionava. E foi num empurrão desse que você me deu que virou realmente a chave. É uma história que eu preciso contar, porque foi marcante na minha trajetória. Nós éramos monitores de anatomia e precisávamos fazer um trabalho de conclusão, né, do curso, e nós estávamos juntos fazendo. Foi meu primeiro trabalho de conclusão. O primeiro trabalho foi aí que eu comecei, viu, gente? Esse foi no segundo ano da faculdade. O que era isso, João? 1999, gente. 99. E aí eu morava muito distante, né? Eu pegava trem, aquela coisa de faculdade, difícil, pegava trem para ir de São Paulo para Mogi. E aquele dia foi difícil, o trem lotado, as portas abertas. E quando eu cheguei lá, a Carly me deu uma bronca, porque eu cheguei atrasado, mas me deu uma bronca, né? Mas aquela bronca foi tão importante para mim, porque mostrou que eu precisava cada vez mais ser melhor. E isso eu tenho que te agradecer, Carly. Aquilo me deu um empurrão. A partir daquele dia, eu tive outra visão de comprometimento em várias coisas na vida. E graças a Deus, hoje eu estou aqui tendo essa oportunidade maravilhosa de poder bater um papo com você, que me ajudou lá atrás. Eu não tinha ainda a oportunidade de ter contado isso para você, mas me ajudou bastante na minha trajetória. Até parece, eu te agradeço. Eu fico aqui pensando, gente, que petulância minha. Eu era uma pessoa mais impulsiva, eu agora sou bem melhorzinha, viu? Saludos de Cartagena, Colômbia! Olá, Pedro Alfredo Escobar, tudo bem? Como está?
Doutor Escobar é um amigo médico que eu fiz em Cartagena. Um abraço, amigo! Ô, João, bom, fora essa rasgação de cedo, fica assim, que petulância, não, gente? Mas eu lembro que eu também passava meus perrengues, que eu morava em São José, pegava o ônibus, ia para Mogi, então eu saía de manhã e a nossa aula só era à tarde. E eu era de São José, eu tinha um medo de São Paulo, tinha pavor de São Paulo. E eu lembro que junto com a gente tinha umas meninas de um outro curso também fazendo monitoria, e eu lembro que foi a minha primeira vez. Eu saí de São José, fui para Mogi, peguei o trem lá na Estação dos Estudantes, parei em Itaquera. De Itaquera eu peguei um ônibus e fui parar na USP para buscar os artigos desse trabalho que o João tá falando. Então, assim, eu falava assim, cara, onde que eu tô? O que que eu tô fazendo? Que medo, o que que era isso? Foi... E a galera, eu aqui, João, no Saia da Toca, é bom você falar isso, eu oriento o TCC. Quando eu falo, gente, eu não sei o que eu tô falando eu faço trabalho, assim, desde 1999. No começo, eu não sabia nada também. E a gente estava nessa relação aí que você está contando, entendeu? Não E a gente tinha falou muito para fazer aquilo, na né? internet igual tem hoje. A gente tinha que ir nas bibliotecas. A gente tinha que pagar, voltava com Buscando calhamaço de folha, entendeu? Né? Estudando. E eu acho que foi por isso que eu acabei te dando a bronca, porque eu também estava na minha correria. Mas assim, eu peço desculpa, mas que sim. bom que você absorveu isso, porque não fui eu, foi você que internalizou isso e seguiu. João, eu que tenho o maior orgulho do seu trabalho, tenho orgulho do que você se transformou. Eu estou muito feliz de da gente ter esse contato, porque as lives elas me promovem isso. E estou muito feliz de ter você aqui e ouvir o que você tem para contar para gente, João. Entendeu? É isso que eu quero saber. Obrigado. E, João, eu estou com um artigo aqui de 2020 que fala exatamente da, da feasibilidade, da eficácia. Feasibilidade, como que é? Da, como que seria a feasibilidade em português? É feasibilidade? Existe isso em português, gente? Eu não sei, acho que não, né? O quão factível, quão real assim é a eficácia da reabilitação cardiopulmonar como para pessoas que sofrem de sequela da Covid. E eu acho que a gente está um assunto ainda atual e eu acho que você deve ter vivido bastante isso. Então, e nesse artigo, que é um artigo de 2020, mostra que realmente, assim, a reabilitação cardiopulmonar, ela é essencial, porque a pessoa tem que aprender a adaptar né, com aquela sequela. A gente fala muito de neuroplasticidade, tem a ver com esse novo corpo se readaptar com aquela nova condição e voltar a ter função, que eu imagino que é isso que você faça, né, através do movimento. Só que eu queria que você explicasse, depois aqui para a gente chegar nessa parte do Covid, o que, que de fato, João, é o seu trabalho? Como que você chegou nessa reabilitação cardiopulmonar e metabólica? O que, que é isso? Porque assim, eu estou vendo aqui, ó, meu pai e minha mãe, eles são meus pontos de referência. Não sei se eles têm esse entendimento do que é isso, entendeu? Então, contar, João, agora eu vou deixar você falar. Vamos lá, Carly. Ó, eu queria antes só agradecer, além de agradecer, falar que estar aqui hoje, para mim, é uma coisa tão importante, porque assim, a minha trajetória foi uma trajetória muito difícil, né? Desde a faculdade. Mas quando eu falo hoje de reabilitação cardiopulmonar, me vem a lembrança da minha avó. A minha avó materna, ela era uma cardiopata nata, tabagista, sedentária, infartada várias vezes, e eu nunca me esqueço quando eu pensei em ser um profissional da saúde, quando eu decidi ser um profissional da saúde, para cuidar do coração, porque me fascinava o coração. Foi quando minha avó foi internada para fazer uma cirurgia, uma revascularização do miocárdio, que é por uma ponte, né, numa artéria entupida, uma ponte de safena, ela pode ser mamária também, mas o mais tradicional é a safena. E eu fui visitá-la no hospital. Eu devia ter uns 7, 8 anos. E eu me lembro ela no hospital, no leito pós-operatório, provavelmente numa unidade de recuperação, né? E aí eu vi tudo aquilo, sabe? O pessoal, a gente do lado de fora, né? Era um vidro, a gente do lado de fora, claro. E aí, naquele momento,
todo mundo falando que a avó tinha operado o coração, que a avó tinha, o coração estava com problema, e aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu decidi, eu falei, puxa vida, eu quero cuidar do coração. E aí, dessa infância, eu cresci com isso, querendo, né? Falei, eu quero fazer alguma coisa na saúde que eu vou cuidar do coração. E aí, fui buscando. Aí, eu comecei já nesse ímpeto de aprender, com 15 anos. Sabe aquelas senhoras de aventalzinho rosa, que normalmente fica no hospital, que são as voluntárias? Sim, sim. Tinha uma vizinha que era voluntária no hospital aqui em São Paulo. E aí, ela me falava, e naquela época, olha como a nossa idade já está aí, eu fazia curso com ela de datilografia. E aí eu pedi para ela, eu falei assim, olha, você trabalha no hospital, não trabalha? Eu não poderia trabalhar com você, eu tinha 15 anos. Aí ela falou assim, não... Atividade já. Gosto disso. Aí eu falei assim, ela, não, mas não pode, né? Porque tem que ser... Eu falei, não, mas eu vou, eu fico lá com a senhora. Eu fico lá, eu ajudo a carregar os papéis, qualquer coisa que seja. Aí, tudo bem, até que ela deu um jeito e eu entrei. Então, com 15 anos, aí, o que acontece? Ela tinha um aventalzinho rosa. Ela falou, para você não vai ficar legal um avental rosa, né? Vamos arrumar um jaleco para você? Ah, mas aí eu fiquei, coloquei o jaleco. Você achou? E fui para o hospital. O que eu fazia? Nossa, me achei, com 15 anos. Eu ajudava a tirar as comadres dos pacientes, levava o prontuário, passava com ela, ficava ajudando a fazer as coisas ali no hospital, né? No hospital público aqui em São Paulo. Nossa, que legal. E aí, isso lá dentro, eu já comecei a ter contato com profissionais e eu falei, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero para minha vida. Eu quero estar dentro de um lugar assim, cuidar de pessoas. E foi aí que eu fui buscar, estudar, fui fazer cursinho, vem de escola pública, aquela dificuldade, e entrei na faculdade, né? E aí entrar na faculdade foi outro drama, por quê? Porque entrar na faculdade particular, né? Precisava pagar, né? E aí a coisa ficou um pouco difícil. Mas muitas pessoas passaram pela minha trajetória que eu sou muito grato a todas elas, né? E foi uma senhora que emprestou para minha mãe o dinheiro da matrícula, né, da faculdade. Aí eu falei, bom, o dinheiro da matrícula a gente tem, mas vamos fazer a matrícula. O resto a gente depois dá um jeito. Aí fiz a matrícula e depois da matrícula a gente não paguei mais a faculdade. Por quê? Porque eu não tinha como pagar, mas eu continuei indo. Eu falei, vai dar algum jeito eu vou dar aqui. Só sei que aí no final do primeiro ano de faculdade saiu um crédito, o FIES, ele foi criado naquele ano, né? Tinha o crédito educativo e acabou. E aí depois, no final do ano, entrou o FIES. Aí eu falei, nossa, é a minha chance. Aí precisava do quê? De um fiador. Quem ia ser fiador? Aí uma conhecida, uma amiga também, foi minha fiadora e aí deu certo, aí eu consegui concluir a faculdade. Depois de 7 anos eu terminei de pagar a faculdade, mas estou aqui hoje porque muitas pessoas me deram a mão, me ajudaram. E você que está aí, que de repente é aluno, que está assistindo, ou que de repente tem um sonho, é possível alcançar. Tem que buscar materializar ele na mente, no início da sua trajetória e correr atrás e seguir. Então, eu estou aqui. E aí fui depois. Ô, João, eu acho que uma mensagem que você acabou de deixar, que eu acho que é importante para quem está na faculdade e ainda não sabe o que fazer, é experimentar. Você, com 15 anos, pediu para entrar lá no hospital para ser voluntário. O não você já tinha, no final você conseguiu e você começou a viver aquele mundo e você percebeu que era aquilo que você gostava. Porque tem muita gente que está na faculdade, não sabe ainda que área, só que fica olhando só na internet, esperando o negócio acontecer. Gente, por isso que eu trago as pessoas aqui. Entre em contato com as pessoas, entendeu? Olha, quem está em São Paulo... Ah, não, onde você está, João? Você está em São Paulo? São Paulo. Entre em São Paulo com o João, pergunta se não pode fazer um estágio, pergunta se não pode observar. Eu faço estágio de observação antes da monitoria, ou seja, no segundo semestre do primeiro ano eu já estava numa clínica. Eu também, Carlinhos. Isso foi um detalhe que me forjou como profissional. No primeiro ano de faculdade, como eu não tinha perspectiva de se eu ia conseguir fazer, eu falei, eu preciso conquistar alguma coisa.
E um certo dia, acho que foi meio de mês de julho, agosto, eu falei, eu preciso sair para arrumar um estágio ou um trabalho, alguma coisa. E aí eu saí de casa às 6 horas da manhã e fui visitar um monte de clínica, fui na Avenida Paulista, comecei a andar, a Paulista toda, entrava em clínica, consultórios, até que quando foi umas 5 horas da tarde, eu andei o dia inteiro, entrava numa clínica, eu quero fazer estágio, não pode. Ó, não deixavam nem entrar às vezes. Entrei em alguns hospitais, não podia nem entrar. Aí eram umas 5 horas, eu fui para Vila Mariana, ali na Escola Paulista de Medicina, e comecei a descer. Cheguei no Hospital São Paulo, lá. Já tinha entrado em um monte de hospital. Isso no primeiro ano de faculdade. Aí eu falei, eu vou entrar aqui, já tinha pegado lá o jeito do segurança dos hospitais. E falei, olha, eu sou estudante de fisioterapia, eu estou fazendo um trabalho, e eu marquei com a fisioterapeuta aqui da UTI para poder conversar com ela está me esperando, né? E ela estava me esperando mesmo, né? Não contei uma mentira, porque ela já estava me esperando, eu tinha certeza. E aí, quando eu consegui subir no 6º andar, na UTI do 6º andar, toquei a campainha da UTI, aí falei assim, olha, eu queria falar com a fisioterapeuta, é possível? Aí a pessoa falou, um minutinho. Aí saiu de lá uma fisioterapeuta de 1,85 m, assim, né? Que marcou bastante a minha história, a doutora Samanta. E aí ela falou, eu falei assim, olha, a verdade é o seguinte, eu estou andando o dia inteiro atrás de estágio, eu preciso conseguir um estágio para eu aprender, eu quero trabalhar com coração, com reabilitação, com essas coisas assim, da respiração que eu estou aprendendo na faculdade. Você me deixa ficar aqui só olhando o que você está fazendo, por favor? Ela virou para mim, olhou para mim, ele era bem alto, ainda estava de salto, né? Olhou para baixo, porque eu tenho 1,69 m, quase 1,70 m. E ela falou assim, começa amanhã. E eu achei que eu não tinha ouvido aquilo. Aí o que eu fiz? Falei, tá bom, amanhã eu tô aqui. Desci as escadas, correndo, 6º andar. Correndo, pulando, saltando. Resumindo, no outro dia eu tava lá, ela não estava. Aí eu já fiquei decepcionado. Mas aí eu chamei, eu vim aqui para conhecer, que eu falei com a fisioterapeuta, ela falou que eu podia. Ela falou, ela não tá de plantão hoje, mas ela deixou avisado, você pode entrar. Ai, que massa! Resumindo, eu fiquei do primeiro ano da faculdade até o último ano, eu fiquei dentro de uma UTI, aprendendo, olhando, aprendendo com os colegas fisioterapeutas, com os colegas médicos, com os colegas enfermeiros, auxiliares de enfermagem, psicólogos, vivenciando aquele ambiente de paciente de alta complexidade. E era uma coisa muito legal. Eu saía da faculdade, quando eu fui para amanhã, eu saía da faculdade e ia para lá. Então eu ficava à tarde, né? Na verdade, eu mudei para amanhã, para a turma da manhã, no 2º ano, foi no 3º. Não, então eu saí da faculdade. Porque no 2º a gente fez a monitoria. Foi no 3º. Então, eu saía da faculdade, que a gente saía às 5h30, 6 horas, ia para o hospital, ficava lá à noite, ficava de plantão à noite, dormia lá, ficava aprendendo, sem dinheiro, sem grana, mas eles meio que me adotaram. Então, os médicos separavam a comida que vinha do hospital para eles, falavam, isso daqui é do João Paulo, do estagiário, né? E isso me forjou, me deu uma força, me deu uma garra para eu aprender. Enfim, quando eu fui prestar a prova do INCOR, na entrevista, no meu currículo, eu tinha uma carta do diretor da UTI com 460 horas de estágio. Para você, né? o estágio da UTI foi tranquilo, porque para mim foi um pavor, sem tamanho. Sem tamanho. Sim. Nossa, foi. Eu sofri. E você viu como eu sabia que ela já estava me esperando, porque eu entrei, conheci essa pessoa, porque estava pronto na minha cabeça que isso ia acontecer. Você já tinha materializado algo. Olha o poder do pensamento, de acreditar, né? Isso está sendo uma lição para mim, João. Eu não sabia disso tudo. Estou achando incrível. Pois é. E aí eu fiquei muito, muito bem colocado lá. Na época que eu prestei o INCOR, eram 10 vagas apenas para o INCOR naquele ano, e tinham 500 candidatos, ou seja, era 50 por vaga, né? E aí eu me lembro do meu saudoso pai, que não está aqui hoje, que eu gostaria tanto que ele estivesse para poder acompanhar essa live, andava com o resultado da prova, né, final, que eu tinha passado em 3º lugar, né? E meu pai andava com aquilo na carteira, né? Olha, meu filho
passou em terceiro lugar na especialização que ele queria na USP e tal. Então, isso é muito, muito gratificante. Muitas pessoas me estenderam a mão ao longo da minha trajetória, né? Então, construiu justamente o meu caráter, e é isso que eu faço e falo com meus pacientes, né? Que a gente está aqui para dar a mão para eles, para dar a nossa atenção, a nossa parte técnica, mas o grande protagonista de um cuidado, de uma reabilitação, é o paciente, né? Então, essas histórias foram muito boas, me ajudou bastante a chegar aonde eu estou. Ai, João, que história linda! Nossa, é isso, gente. Olha, use o João como exemplo e de persistência, de acreditar, porque andou o dia inteiro, mas alguém vai falar, né, João? Alguém vai falar sim, né? Vai ter alguém que vai comprar a sua. Vai ter alguém, né? É por uma causa boa, uma causa nobre, né? Foi o último lugar. Eu estava indo embora, aí eu comecei a descer, eu ia até a Avenida Ibirapuera lá embaixo. Eu falei, bom, eu vou descer. Tinha passado na Escola Paulista, não tinha me deixado entrar no Hospital São Paulo. Eu falei, tem um hospital aqui embaixo, eu vou descer. E foi a minha chance, né? Que eu agarrei com unhas e dentes e pude ter essa trajetória até aqui. Quando eu falo com meu pai, ficaria muito feliz, porque mais uma coisa, Kelly, que eu tenho que te contar, que é muito legal. Nós somos monitores de anatomia. E quando eu cheguei em casa, falando com meu pai que tinha passado na prova, aí tudo bem e tal. Aí quando a gente começou a fazer a dissecação lá das peças, né? E eu contei pro meu pai, né? Falei, pai, olha, é assim, assim, assado. E aí meu pai falou assim para mim, olha, filho, que legal. Quando eu morrer, eu quero fazer isso. Eu quero doar o meu corpo para uma faculdade. Aí eu fiquei assustado. Eu falei, não, pai, mas está lá, né? E a gente teve uma grande sorte de estar numa faculdade que tinha muito material, né, Carlinhos? Muito! Muito! A gente ficava naquele laboratório imenso, rodeado de corpos lá. E ao mesmo tempo era tão silencioso. Eu adorava dissecar. Eu ficava numa meditação, numa paz. Eu achava aquilo... Quando eu encontrei os ligamentos do ombro, aquilo para mim foi a coisa mais incrível do mundo. Era muito lindo. Era incrível. O corpo humano, gente, o corpo humano é incrível. Você viu a Leila aqui, João? A Leila. Oi, Leila. Você não me escapa, gente. Ano que vem tem mais live, hein? Leila, me aguarde. A Leila também foi uma das pessoas que me apoiou e me ajudou a chegar onde eu tô também, viu, Leila? João, obrigado. Um exemplo. E aí, Carlinhos? Não entendi. A nossa turma era boa, era uma turma legal, era uma turma assim, borbulhante, queria estudar. Tinha até umas competições meio bobas, mas era bom, levava a galera pra frente, sei lá. Eu sinto falta disso. E aí, Carlinhos, quando meu pai me falou isso, eu fiquei com aquilo na mente, mas depois passou. Depois de formado, enfim, meu pai ficou doente, teve um problema metabólico, né, diabetes, problema sério e tal. E meu pai, infelizmente, faleceu em 2018. E aí, quando eu estava lá, meu pai entrou num quadro de cuidados paliativos, né? E aí eu fiquei com ele o tempo todo, ele foi cuidado lá no HC e tal, ficou lá no cuidados paliativos. Aí, na semana que ele estava ali na trajetória dele final, a gente cheguei lá tal para poder conversar com minha mãe, e aí minha mãe falou assim para mim, né? Ele já estava em coma, já não respondia e tal. Falou assim, falei, mãe, vamos tratar, né, do que tem que fazer, do velório e tal. Ela falou, você não lembra o que seu pai falou para você? Eu falei, não, mãe, do quê? Você não lembra o que seu pai falou? Ele sempre falou que ele queria doar o corpo dele para estudo e tal. Eu falei assim, nossa, aí me veio aquilo na mente, na hora. Isso foi numa sexta-feira, não, numa quinta-feira. E aí precisava da assinatura da família. O que eu fiz? Corri, entrei lá no ICB da USP, conheci a doutora Marta, que é uma professora lá. Eu falei, meu pai quer doar o corpo dele para estudo. Aí ela falou, ok, você tem que fazer esse documento, tem que ir no cartório, toda a família assinar e tal. De quinta para
sexta, minha irmã estava no interior, veio minha mãe, eu resolvi tudo na sexta. Meu pai estava com a documentação, meu pai estava lá ainda estável. No domingo, meu pai faleceu, 5 horas da tarde, assim nos meus braços, conversando com ele, cuidando dele de forma tão importante como eu faço com os meus pacientes. Isso também me forjou, me ajudou também, apesar de um momento difícil, me deixou confiante, sabendo que todos aqueles que cuidaram dele pôde mudar um pouquinho a história dele. E aí, resumindo, meu pai foi velado na segunda-feira e dali todo mundo falou, ele vai ser enterrado. Eu falei, não, meu pai resolveu doar o corpo dele para estudo. E meu pai hoje vive ajudando outros alunos lá no ICB USP, isso é um orgulho para mim. E toda vez que eu passo pela cidade universitária, eu sei que meu pai está lá dentro. E isso... Como que eu faço para não chorar, gente? E agora? Eu tô achando incrível, meu Deus. Me engrandece. Então, assim, meu pai me falou assim, olha, é importante você ser um exemplo de pessoa boa, honesta, dedicada. Isso foi me forjando, apesar de todas as adversidades que a gente viveu para chegar até aqui. Mas isso faz da gente, a gente olhar para trás e ver que quantas pessoas nos ajudaram. E é claro, depois que eu me formei, eu não posso deixar de falar da minha esposa, da Ângela, que se formou com a gente. Foi nossa colega também, né? Sua colega, com certeza. E hoje é mãe dos meus 2 filhos, do Pedro Olavo e da Clara, e comigo construiu o que a gente tem hoje, a nossa história, e tudo quem nos deu foi a fisioterapia, foi o cuidado com a saúde, foi a luta diária, foi toda essa trajetória. E isso, você que de repente está aí ouvindo, que está às vezes reclamando de alguma coisa assim, vai para cima, vai com tudo, que é difícil, mas tenta até dar certo, porque vai dar certo. Isso aí, gente. Vamos acabar a live por aqui? Ô, João. Estou vendo a Dona Dora, minha paciente, muitos pacientes aqui chegando. Dona Dora é uma querida também. Enfim, tem muita gente, os Naka, a família Naka, que a gente cuida aqui, o pai, a mãe. Ô, gente, eu quero agradecer todo mundo por estar aqui. E convida mais gente, porque essa live, isso só foi a introdução. Essa introdução emocionante, cheia de emoção, assim, só história de amor. Muito linda essa história, João. Eu falo, olha, eu sou muito privilegiada, viu? Muito, muito obrigado. João, o seguinte... Agora explica para as pessoas o que seria, o que é a reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Que tipo de doenças, não vamos falar de doenças, né? Qual que é a característica dos seus pacientes? Porque as pessoas não são doentes, as pessoas elas têm isso como uma das características, mas as pessoas são completas. Mas qual que é o perfil das pessoas que você ajuda, que você trabalha, né? Para o pessoal que está aqui conseguir se identificar e entender o que faz uma reabilitação cardiopulmonar. Legal. Então vamos lá. O que é a reabilitação cardiopulmonar e metabólica? Para quem é essa reabilitação? Normalmente, quem é o perfil do paciente que a gente atende? São pessoas de média idade, com mais de 50 anos, que têm um conjunto de comorbidades associado. Então, normalmente, é um indivíduo que tem hipertensão arterial ou pressão alta, é um indivíduo que tem dislipidemia, então ele tem o colesterol alto, o triglicerídeos alto, é um indivíduo que tem sobrepeso e obesidade, é um indivíduo que às vezes tem uma doença renal crônica de base, né? É um indivíduo que também muitas vezes tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, a DPOC ou enfisema pulmonar. Então, é um misto, é um paciente que tem alta complexidade, porque ele já tem vários problemas, e esses problemas somados começam a afetar a qualidade de vida desse indivíduo, né? Então, muitas vezes ele tem esteatose hepática, que é gordura no fígado, então o metabolismo dele acaba sendo um metabolismo mais difícil de funcionar. Eu vou falar de uma linguagem tão simples, bem simples para o pessoal entender bem, né? E esse indivíduo começa a ter problemas.
sobretudo sobre a parte cardíaca. Então, esse indivíduo pode desenvolver uma insuficiência cardíaca, que é o quê? Que é quando o coração dele não começa a dar conta de bombear sangue para todo o corpo. E aí, aos pequenos esforços, então ele vai caminhar, por exemplo, uma pessoa que é dona de casa, ela vai subir uma escada, ela vai pegar um balde, e ela sente cansaço, ela sente uma fadiga. Por quê? Porque os músculos que recebem o sangue bombeado pelo coração têm uma dificuldade para entregar esse sangue. E o músculo só contrai quando ele tem oxigênio, né? Que é um dos principais combustíveis para que ele funcione. Uhum. Né? Então, esse paciente, ele tem além disso, ele tem problemas osteomusculares. Então, por exemplo, se esse é um indivíduo, se ele é obeso, ele é diabético, ele desenvolve também quadros de artrose no joelho, no quadril, na coluna, e aí ele vai ter dificuldade de mobilidade, dificuldade de fazer as suas atividades de vida diária, aumentando as complicações cardiovasculares, porque vai ser um indivíduo que normalmente é um indivíduo sedentário, né? Que não vai conseguir realizar uma atividade física, ou uma caminhada, ou algo sem supervisão. Isso é importante falar. Por quê? Se ele está sem supervisão e ele tem toda essa complexidade, é muito arriscado que esse indivíduo vá fazer uma atividade sozinho, né? Então, essa é a característica do meu paciente, né? Hipertenso, diabético, tem problemas cardiovasculares, algumas arritmias, problemas renais ou outros problemas pulmonares que também comprometem. Foi ex-tabagista durante muitos anos, e aí depois parou, mas as sequelas pulmonares permaneceram, e nós, fisioterapeutas, podemos ajudar muito esses pacientes a ter uma melhor qualidade de vida, porque você falar para o paciente que ele vai melhorar a qualidade de vida, Carli, é dizer para ele o seguinte, ó, seu Rafael, o senhor não consegue caminhar muito, né? Por conta, talvez, de um pouco de excesso de peso, ou por conta de um problema no quadril, ou problema metabólico, né? Mas qual é a sua maior necessidade? Qual que é o seu maior objetivo? Eu falo sempre isso para eles. Porque assim, Carli, nós, fisioterapeutas, somos um profissional de primeiro contato. Né? A gente não necessita que o médico indique a fisioterapia. Né? A gente não é obrigatório. O paciente pode chegar no seu consultório, bater lá na porta e falar assim, olha, eu estou com esse problema e eu preciso de ajuda. E a gente tem ajudado muito esses pacientes, sobretudo agora na pandemia, porque a fisioterapia cardiopulmonar ou cardiorrespiratória, que é o fisioterapeuta que trabalha dentro do hospital, dentro da UTI especificamente, muita gente não sabia, falou-se muito em ventilação mecânica, mas ninguém sabia que hoje o fisioterapeuta é o profissional que tem maior expertise para lidar com esse equipamento, que é o que faz o paciente respirar de forma artificial, né? Então, o fisioterapeuta atua tanto na pré-ventilação mecânica, que é utilizando de recursos de ventilação não invasiva para não deixar esse paciente ir para o tubo, para intubação, né? Ou, se esse paciente for necessitar, mesmo por conta da condição cardiopulmonar dele, ir para a intubação, é o fisioterapeuta que acompanha todo o processo e todo o processo de desmame e retirada desse equipamento, né, de ventilação mecânica. E aí, o que me motivou a cuidar desse paciente? Eu trabalhei muito tempo em hospital, mas chega uma hora que você quer fazer um pouco mais. E quando você está no hospital, quando você está na UTI, lá você está restrito, né? E normalmente é um paciente que está entubado, depois que ele estuba, que você consegue conversar com ele ali na beira do leito, pôr ele de pé, pegar na mão dele, olhar no olho dele e falar assim, olha, você saiu de uma cirurgia, você saiu de um quadro grave, mas você agora está aqui de pé, vamos sentar na poltrona, vamos sair da cama, vamos tomar um banho, né? E eu adorava levar meus pacientes para tomar banho, porque era uma...
revigorante, aquele paciente que está deitado na UTI 20 dias, entubado, depois que ele estuba, ele está com dor no corpo todo, e a hora que ele senta, eu me lembro agora, me vem na cabeça diversos pacientes sentados ali naquela cadeira, e o chuveiro caindo, e a equipe do lado, e eu sempre gostava de acompanhar para monitorar, né? Aquele paciente tomando banho, imagina a água caindo na cabeça, e ele se ensaboando com dificuldade. Isso, para um paciente que está no UTI, é uma coisa absurdamente importante. Então, até o banho é super Isso valorizado, é né? interessante você estar falando, porque muita gente acha que banho é uma atividade simples. Mas para esse público que o João está falando, o banho tem muito gasto energético. Por isso que muitas pessoas acabam tomando banho sentadas. E fora que tem muito estímulo. A temperatura da água, é a própria sensação das gotinhas caindo, é o sabonete que desliza. Então, olha, a gente está trabalhando com textura, a gente está trabalhando com percepção, o corpo está desnudo, ou seja, a pele inteira está exposta para receber sensações. Então, o banho realmente ele é uma atividade, eu diria até crítica, assim, é realmente, sabe, Difícil. vital, é importantíssimo, né, o banho, é muito importante. E o João estava aqui pensando, estava pensando numa coisa, quando você estava falando da característica, né, das pessoas que você atende, como que a gente tem que parar de novo, né, de pensar fisioterapia ortopédica, fisioterapia neurológica, fisioterapia. Gente, o João falou aqui que ele queria trabalhar com cardio, coração. Só que eu lembro muito disso na aula do Marcelo Veloso. Coração, pulmão e músculo é uma engrenagem. Sabe aquelas engrenagens do relógio? Um está conectado no outro. Exatamente isso. Se o Exatamente. pulmão falha, vai sobrecarregar o coração, que vai sobrecarregar a musculatura. Você não tem oxigênio, que é o combustível, o João falou isso agora. Como que a musculatura, como que aquelas células musculares vão funcionar? Se você não tem musculatura, se você é sedentário, como que você vai trabalhar o seu cardio e o pulmão para respirar? Como você vai fortalecer seu músculo cardíaco? Ou seja, não adianta pensar que é uma coisa só. Então, o João trabalha com coração, o João trabalha com pulmão, sim, mas o João trabalha com articulação, com artrose, com problema de coluna. O indivíduo ele é um todo, né? Então, isso é muito interessante para as pessoas saírem da toca e achar que fisioterapia é Isso. só uma coisa. Não, fisioterapia é global, gente. Fisioterapia é tudo, né, João? Isso eu acho muito E quando você fala importante. isso, quando você fala isso, é muito interessante, porque às vezes alguns colegas, eles vão, eu quero ser da área da ortopedia, da área do cardiopulmonar. Na verdade, a gente atende pessoas. E pessoas, as pessoas não são divididas. Não chega para você aqui andando um joelho. Chega Exato, o joelho da dona Dora. exato. Não chega aqui um coração com problema, chega o coração do seu Rafael, com o pulmão dele, com o joelho dele. Então, olhar para os nossos pacientes de uma forma mais global, né? Com esse aspecto biopsicossocial, saber quem é o meu paciente, saber da história dele, conhecer ele pelo nome, conhecer as angústias dele e, sobretudo, conhecer quais são os desejos. Porque, às vezes, eu quero entregar alguma coisa para o paciente que ele não quer, Exato, exatamente, é. Não, você vai entendeu? nadar uma Às vezes eu maratona, quero... mas eu não quero nadar, né? Pois é. Então, eu me recordo agora de uma paciente que chegou aqui no consultório e eu sentei com ela na minha consulta de avaliação e vocês, colegas fisioterapeutas, obrigatoriamente você deve fazer uma consulta de avaliação. Nenhum paciente entra na minha clínica para receber meus cuidados sem antes ser avaliado, sem antes sentar aqui no meu consultório e eu conhecer ele, eu fazer alguns testes, eu conhecer da história, porque é isso que vai me dar elementos, subsídios para eu poder cuidar dele. Se eu não conheço quem ele é, não vai ser possível, né? Então eu falava para ela, né? O que a senhora quer fazer? E ela me falou. Eu falei, o que a senhora deseja de mim? Qual que é o? Por que a senhora está aqui? De que forma eu posso ajudar? Ela me falou assim, olha, doutor João Paulo, sabe o que é? Eu quero poder agachar para brincar com a minha neta. Eu quero poder agachar, eu não consigo agachar, porque ela estava
com bastante sobrepeso, então ela não conseguia baixar porque ela não conseguia levantar, e ela tinha problemas articulares. E aí, o que eu precisava entregar para ela? Estava pronto o meu tratamento, na minha avaliação. Eu precisava ajudar ela a ter mais mobilidade, ajudar ela a melhorar o que a gente chama de VO2, que é o quê? É o quanto o coração dela consome de oxigênio para mandar oxigênio para os músculos. Então, assim, de que forma eu vou fazer isso? E aí nós, terapeutas, temos um arsenal de recursos. E aí você vai ter diversas técnicas, mas a técnica específica não é tão importante. O importante é você entender o que o seu paciente, a necessidade dele. E aí você entregar isso e reavaliá-lo. E falar para ele, olha, você está assim hoje, mas olha como você está aqui agora. Olha daqui um tempinho. Que às vezes, Carli, pode parecer pouco, às vezes, até para o paciente ele não tem essa noção, mas se ele caminha 5 minutos numa esteira, numa velocidade de 2 km por hora, e depois de um tempo ele consegue caminhar 10 minutos, ele melhorou 100%. Total. E isso ali no dia a dia pode parecer pouco, mas o feedback dos nossos pacientes vem depois falando, nossa, eu consegui ir no mercado com a minha filha, ou no shopping, e eu não cansei, eu não sentei. Isso é muita coisa. Isso é a qualidade de vida que fica tão subjetivo, mas que é interpretado individualmente, porque cada um vai buscar algo, né? Isso fez parte social dele, tá com a filha no shopping, andando sem cansar, acompanhando aquele ritmo. Maravilhoso. Pois é. Então, aqui eu sempre falo com meus pacientes, né? E aqui tem alguns, né? Alguns especiais, todos eles são muito especiais, mas assim, quando a gente consegue fazer uma avaliação bacana e contar com colegas, que todos os meus pacientes eu encaminho para um cardiologista, que é o dele de confiança, ou um colega que eu tenho confiança também, e ele me volta com os exames, eu tenho aí agora elementos clínicos que eu posso, além da minha avaliação, e laboratoriais, que eu posso me basear, tanto para prescrever o meu atendimento, quanto para monitorar esse paciente depois de um tempo, né? E me deixa muito feliz, né? Um caso recente agora, que eu acho que eu posso contar. Ih, deu uma travadinha. Eu não vou falar o nome, mas... Travou um pouquinho. É um caso... Travou? Voltou, né? Mas é um paciente que eu acompanhei, né? E fico muito feliz de ter acompanhado, porque se tornam os amigos, né? Os pacientes se tornam amigos, a gente convive diariamente. Um paciente renal crônico, né? Com um problema renal assim já à beira de entrar num processo de fazer hemodiálise, né? E aí você conseguir melhorar 10% a função renal desse paciente num período. Quer dizer, do paciente ter os exames lá, a ureia, a creatinina, que são os exames que mostram a função renal, né? E outros exames, melhorarem. Ou seja, esse paciente, a função renal dele melhorou. Por quê? Porque a reabilitação cardiopulmonar e metabólica nada mais é do que cuidar do paciente de forma integral. E eu ainda acrescento nessa reabilitação cardiopulmonar e metabólica, para os colegas fisioterapeutas que de repente vão assistir, eu costumo chamar ela de reabilitação física, cardiopulmonar e metabólica. Por quê? Porque esse indivíduo, do ponto de vista físico, ele vai melhorar. Ele vai melhorar do ponto de vista cardiopulmonar e metabólico. Porque os meus pacientes, eu tenho um grupo de pacientes, por exemplo, que são pacientes diabéticos, que a gente monitora essa glicemia dele antes do atendimento, depois do atendimento. Né? Porque o exercício, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o exercício, ele é ótimo para ajudar na função da insulina, que é aquele hormônio que vai pegar a glicose que está no sangue e vai mandar para dentro da célula, porque a célula também tem que comer, também tem que ter glicose, né? Exatamente. E eu falo para meus pacientes diabéticos exatamente isso, Carli. O pâncreas, por conta do problema metabólico, ou seja, da obesidade, sobretudo da gordura visceral. Então aí, ó, o pessoal que está de plantão, que tem aquela barriguinha, né? Essa barriguinha, muita gente fala é barriguinha de cerveja, é barriguinha de chope. Não é, gente. É gordura visceral.
e uma gordura potencialmente inflamatória, né? Essa gordura dentro da barriga é uma gordura que começa a liberar substâncias inflamatórias que causam uma série de problemas no nosso organismo. E um deles é fazer com que o pâncreas diminua ou produza a insulina de forma quantitativa menor e qualitativa. Por isso que o indivíduo desenvolve o diabetes tipo 2, que é o diabetes que você adquire ao longo da vida pelos hábitos, né? Pelo ganho de peso, pelo consumo excessivo de açúcares, de carboidratos de uma forma geral, né? Mas o exercício físico é o principal remédio para o diabetes. Mas normalmente o paciente toma metformina ou toma algum outro medicamento e faz uma dieta ali mais ou menos, né? Então, há de se ter um tripé, que eu falo, de tratamento, que é educação em saúde, é ensinar esse meu paciente sobre a doença É o que a dele, gente faz e aí ele aqui, vai... no Saia da Toca, educação em saúde, é isso. Exatamente, ensinar para ele o que é o diabetes, como que funciona. E eu faço isso detalhadamente com o meu paciente, principalmente com o diabético. Por quê? Porque esse paciente, ele entendendo, Carly, o que ele tem, ele vai tomar decisões mais assertivas. Então ele sabe, se ele comer muito doce, a glicemia dele vai subir muito. E aí o que pode acontecer? Ele pode até entrar em coma, né? Num coma de uma cetoacidose, um coma diabético. O indivíduo passa de um grau de glicemia maior que 400, que já aconteceu. Então, quando eu ensino para ele isso, quando eu ajudo ele a entender a doença dele, o que acontece? Ele vai tomar decisões mais assertivas. Ele vai olhar para o lado do cérebro dele lá, o sábio, né? Não só do lado da emoção, ele vai falar assim, não, eu acho que isso daqui faz sentido. E aí ele vai começar a pôr em prática. E o exercício diminui a glicemia. Então, quando esse indivíduo faz atividade física, aqui sob supervisão, a gente começa a ver no exame dele, principalmente na hemoglobina glicada. O que é a hemoglobina glicada? É um exame que mostra o nível de glicemia no período de 3 meses. Como que está a glicemia dele, se está controlado ou não. E aí esse dado começa a baixar, começa a melhorar. Quando começa a melhorar esse dado, quer dizer que o controle metabólico da doença ele está mais estável, né? Então, para quem é diabético, que tem hemoglobina glicada maior que 7, corre lá, exercício físico, dieta adequada, para baixar ou manter em 7 no máximo, que são todos os guidelines e as associações americanas, brasileiras e mundiais preconizam para o paciente diabético. O exercício, Carly, é o remédio, o tripé principal, educação em saúde, exercício físico e alimentação. E a medicação está dentro desse tripé, né? Que é muito importante, mas às vezes o paciente só toma remédio e não faz mais nada. Só se apoia na medicação, né? Exatamente. João, meu Deus do céu, que live da hora, muito bem explicado. Ô, gente, vocês que estão aqui participando, vocês têm alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, pode escrever nos comentários. Muitas pessoas entraram, algumas eu consegui dar um tchauzinho, outras, como já tinha passado, eu não conseguia dar tchauzinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, fiquem à vontade aqui para escrever, para compartilhar suas histórias, porque a gente não pode perder essa oportunidade, né, com o João. Ô, João, e você tá falando, né, você falou da diabetes como uma doença metabólica, coração e pulmão também, exercício físico. A fisioterapia trabalha com movimento. Movimento. Então, você faz a avaliação e aí você tem treinos específicos para cada uma das doenças. Se for uma doença primária cardíaca, vai trabalhar esse músculo cardíaco de uma maneira, assim como você vai trabalhar o pulmão com outras técnicas e tal, né? Como que funciona como que é seu dia a dia com essa parte cardiopulmonar? Então, o paciente que vem com história cardiopulmonar, que normalmente é um paciente que infartou, né? Esse paciente infartado, ou ele faz uma cirurgia cardíaca, né? Que é uma ponte que a gente falou, ponte de safena, ou esse paciente vai para um tratamento hemodinâmico, que é uma angioplastia, que vai colocar um stent, né? Que entra com um catéterzinho pela artéria femoral ou artéria radial, e entra com um balãozinho dentro da artéria, a artéria está fechada, ele entra com um balão lá e
infla esse balão e aí começa a passar sangue de novo dentro do coração. Porque normalmente são as artérias cardíacas que sofrem mais com as doenças metabólicas, né? Com a hipercolesterolemia, com o diabetes, vai degenerando as camadas das artérias. E as artérias vão ficando mais frágeis e começam a entupir. E aí esse paciente, em determinado momento, pode ter um infarto, que é o quê? Entope uma artéria, não passa mais sangue para o próprio coração e uma parte do músculo do coração para de funcionar. E aí ele pode ter uma lesão, uma necrose permanente, ou ele pode ter uma insuficiência cardíaca persistente, ou seja, aquele músculo fica mais fraco, cara. E é tão interessante o coração que ele é um músculo igual ao bíceps, quer dizer, não é igual totalmente, mas é um músculo igual, treinável. Parecido, é treinável. Então, o exercício físico, expor esse coração a um exercício faz com que você consiga treinar esse músculo e esse músculo vai conseguir bombear sangue com mais efetividade, né? Então, basicamente, o que eu faço? Quando esse paciente chega, ele é avaliado, eu entendo a condição, a classificação que ele se encontra e eu começo a trabalhar com ele sobre supervisão e sobre monitorização, monitorando a frequência cardíaca, monitorando a pressão arterial durante os exercícios. Quais são eles? Exercícios de força, exercícios com pezinho, exercícios no equipamento realmente de fortalecimento dos músculos, que também auxiliam na melhora dele. Então, quando a gente fortalece os músculos, principalmente os músculos superiores, dos membros superiores, você tem um auxílio na parte respiratória, que são músculos acessórios, né? Eu trabalho muito com aquele paciente que tem muita dificuldade ou cansaço de fazer um exercício, o uso da ventilação não invasiva. Ou seja, eu dou um suporte ventilatório durante esse paciente caminhando na esteira ou pedalando na bicicleta com uma máscara. Isso, com uma máscara de ventilação não invasiva que vai auxiliar, diminuindo o quê? Estou vendo aqui a doutora Renata chegou, uma colega, obrigado pela presença, que vai auxiliar justamente a diminuir o esforço que o coração vai fazer durante a atividade física, né? Então é um recurso muito bacana que eu utilizo bastante. Né? Então é por esse indivíduo. Desculpa, pode terminar, depois eu complemento. Eu queria te fazer uma pergunta. É por esse indivíduo para fazer exercício físico. Exercício físico. E é claro, além de treinar os músculos cardíaco e os músculos, a parte músculo-esquelética, hoje a gente tem um recurso que é fantástico, Carlinhos, que eu acho que talvez muita gente conhece, mas agora a gente tem usado bastante, né? Que é o treinamento muscular inspiratório, né? Não sei se você já ouviu falar um pouco. Inclusive está aqui a minha amiga, a doutora Renata, que é a representante desse equipamento, que a gente bateu muito papo, tocou muita história, que é um equipamento que ajuda você a fazer um treinamento da musculatura diafragmática, né? Então, a gente faz um exame onde a gente mede como que está a força dos músculos inspiratórios, né? É um aparelhinho, ele está até aqui do lado, deixa eu mostrar para você. Olha que legal. Olha, é simples, é pequeno. Ele é conectado ao computador, tem um software que mede através de uma curva, né, inspiratória durante um esforço inspiratório, né, você pede para o paciente pôr na boca e fazer um esforço intenso, aí você mede a força dos músculos inspiratórios. E a partir dali você consegue treinar essa musculatura. Isso a gente tem usado muito na reabilitação pós-Covid, que é aquele paciente que sai da UTI, que ficou entubado, que perdeu muita massa muscular. E é uma característica, você percebe que a maioria dos pacientes, quando você vê na televisão, saindo, né, agora nem tanto, mas no meio da pandemia, saindo de alta, todos em cadeira de roda. Por quê? Esse paciente ficou entubado, ele perdeu muita musculatura. Parece que foi sobretudo musculatura. Parece que foi para a lua, sai da aeronave, cadeira de roda, não tem músculo, não tem osso, não tem nada. Não tem nada. E aí, esse paciente sob ventilação mecânica também sofre muito com isso, da parte respiratória. E aí você hoje consegue treinar isso de forma bastante efetiva e melhorar muito os pacientes também com problemas respiratórios pós-Covid. Então, assim,
É basicamente pôr esse meu paciente para fazer atividade física sob supervisão, sobre um olhar mais cuidadoso, né? E usar ferramentas para a gente poder otimizar vários músculos, né? E por que eu fui estudar também, aprender a ultrassonografia? Para poder medir quanto esse músculo está melhorando. Você consegue, através da ultrassonografia apendicular, entender, né? Ou a pulmonar, saber se esse pulmão está funcionando, se ele está tendo uma insuflação adequada, se ele tem atelectasia, se ele tem... a atelectasia, gente, Tudo adaptadinho. deixa eu tirar a parte técnica. É quando o pulmão fica fechadinho, fica fechado, colabado, não entra ar. Então, isso pode gerar um processo de pneumonia, de diversos graves, que pode comprometer também o paciente. Hoje, Vou deixar você falar, Carlinhos, porque eu falo demais. Não, é ótimo. Você foi convidado para falar isso mesmo. Assim, o que fica na minha cabeça desde muito tempo é só uma explicação, né? Você falou assim, ó, o coração ele é um músculo, então o coração é um tecido. O coração ele é responsável por mandar sangue para o corpo todo e para ele também, porque aquele tecido que é vivo também precisa receber sangue. Então, quando acontece um infarto, que falta sangue naquele tecido que é responsável por mandar sangue para todo o corpo, com oxigênio, né, com todos os nutrientes e tal. Então, esse é um ponto que eu queria que todo mundo refletisse assim, na importância do coração, como o João está falando. E o meu entendimento é assim, imagina um carro, gente. Você tem um carro que você anda muito com o carro, muito, muito, muito. O desgaste desse carro é maior, não é? Enquanto que outro, ele é mais eficiente, você não desgasta ele tanto, mas você percorre o mesmo caminho, que são os carros mais modernos hoje, né? Então, o coração, quando o João fala do treinamento do coração, eu imagino que ele esteja querendo passar exatamente essa ideia. Ao invés do seu coração dar duas bombeadas para mandar sangue para o corpo todo, um coração que é treinado, ele vai dar uma só que vai ser forte o suficiente para mandar o sangue para o corpo todo. E aí, quanto menos trabalho você tem no coração, mais você poupa esse órgão. Então, é como aquele carro que você não precisa andar tanto, gastar tanto, porque ele é mais eficiente. Seria essa a correlação, não seria, João? Carlinhos, você foi brilhante, e é exatamente assim. Eu acho que talvez a gente estudou um pouco de anatomia junto, e isso foi importante para a gente, porque é exatamente isso. Você chegou aqui, Dona Sônia, olha, Dona Sônia, espero que a senhora esteja bem, viu, Dona Sônia? Um beijo para a senhora, obrigado por estar aqui. Todo mundo bem-vindo, gente, todo mundo saindo da toca, assim que eu gosto. Todo mundo saindo da toca, gente, convida todo mundo aí. Carli, é exatamente isso. É você ter um coração que tem uma melhor efetividade. Ou seja, esse coração ele vai bater menos, ele vai ter menos esforço para poder mandar sangue para o corpo todo. Ou seja, você vai precisar bater, o coração vai precisar bater menos vezes, vamos dizer assim, ou com menos esforço para poder mandar sangue para o corpo todo. E isso é importante que a gente consegue melhorar isso. Porque assim, só para você te dar um exemplo, um paciente que é destreinado, um paciente sedentário, ele tem maior risco de ter um evento cardiovascular até do que um paciente, por exemplo, que é hipertenso, mas que tem uma atividade regular, que não é sedentário. Então, o sedentarismo, hoje, é uma das causas muito maiores de problemas cardiovasculares do que, às vezes, o paciente, por exemplo, ser um hipertenso. Né? Se o paciente é hipertenso, ele controla, ele faz exercício físico, ele leva uma vida, apesar de ser uma doença crônica, uma vida normal. Né? Mas o indivíduo que é sedentário, ele tende a desenvolver não só problemas cardiovasculares, mas problemas físicos importantes, que vai piorar muito a qualidade de vida. Né? Essa é uma tônica que eu falo para meus pacientes. Faça! E a comparação é muito engraçada, porque às vezes, Carli, se você falar para o paciente, mas eu não faço nada, eu vou andar 5 minutos na esteira. Quando você compara não fazer nada com andar 5 minutos todos os dias na esteira, ótimo, você já está fazendo alguma coisa. Você não vai sair do zero e correr uma maratona. Não é isso. E a reabilitação cardiopulmonar vem com esse intuito, é mostrar para o paciente que ele pode sair do zero, mesmo ele tendo doença cardíaca pulmonar,
e ele pode chegar num ponto de ter qualidade de vida, que é andar no shopping com a esposa ou com a filha, né? Que é isso que ele quer. Às vezes ele não quer correr uma maratona, ele quer fazer alguma coisa mais leve, mas ele pode e consegue fazer isso, né? Ô, João, eu tenho uma dúvida agora, uma curiosidade minha. Eu gostei desse aparelhinho. Quando faz esse treinamento da inspiração, é, aumenta a pressão interna dentro da caixa torácica, da caixa torácica. Isso ajuda, isso Sim, funciona também como tratamento cardíaco? Como treinamento para esse coração, porque ele vai estar sob pressão. exatamente. O que que acontece? O treinamento em si ajuda tanto é que esse equipamento ele é utilizado, tem estudos que já mostram que a melhora da pressão arterial, a diminuição da pressão arterial, quando você trata esse paciente com treinamento muscular inspiratório, né? Porque, por consequência, você melhora a efetividade do seu coração. Então, assim, veja, um treinamento de um músculo, do músculo diafragmático, com uma pressão inspiratória aumentada, você vai expandir a sua caixa torácica, você vai aumentar logo, por consequência, a pressão no seu coração, e você vai estar fazendo o quê? Você vai estar ajudando o coração, principalmente na Na pós-carga. pós-carga, o que é pós-carga, gente? É quando o sangue sai, quando ele é ejetado. Não é isso, João? Então sim, é como se você desse um empurrãozinho para o coração, falava assim, ó, vamos lá, vou te dar uma ajudinha, eu vou ajudar você a melhorar a sua função, né? É como se E você isso é muito legal. tossir e alguém de fora viesse apertar a sua barriga para ajudar o ar a sair. Exatamente. Ó, Fernanda Perli aqui, Fê Perli, prazer te rever. Então, muito colega, que legal reencontrar. Carly, esse convite para mim foi uma coisa muito legal que vai ficar guardado. Para minha primeira live, assim, Vai ó, ter, vou guardar, vai vou ter colocar, mais. salvar. Mas é isso, Carly. Então, assim, hoje a gente tem diversos recursos para utilizar para ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade de vida. E eu falo para o meu paciente o seguinte: o que eu quero entregar para você não é a cura do seu problema, porque doenças crônicas, o tratamento é crônico. Eu não vou curar uma insuficiência cardíaca, eu não vou curar uma doença pulmonar obstrutiva crônica, eu não vou curar um paciente que tem uma lesão renal grave, mas a gente vai entregar para ele, é o que eu falo pro meu paciente, eu entrego para vocês qualidade de vida. É o que eu vendo, né? Porque olha, nós somos vendedores, nós vendemos sim, nós vendemos o nosso serviço. E o nosso serviço muda, Carly. E eu posso falar para você, eu estou vendo aqui a Fernanda, muitos colegas aí, muda desfecho da vida dos pacientes. E quando a gente recebe esse feedback, que as pessoas mudam a trajetória, tá aí o nosso propósito, que eu falo que é o meu propósito hoje. É impactar a vida de pessoas. E quando eu impacto a vida de uma pessoa, de um paciente meu, consequentemente, eu estou impactando outras vidas, porque aquele meu paciente, ele impacta a família dele. E às vezes ele impacta uma outra pessoa que o conhece, que olha para ele e falava: Nossa, seu José, o senhor está tão bem, o senhor perdeu um pouco de peso, o que o senhor está fazendo? O senhor melhorou? Aí eles falam, eles sabem falar, Carly, que eu ensino eles, ó. Eu melhorei minha qualidade de vida porque, ó, eu melhorei a minha alimentação, hoje eu faço atividade física supervisionada, né? Eu faço exercício, eu faço treinamento muscular, respiratório, né? Então eles aprendem até as coisas técnicas. Eu falo, vocês têm que ser formiguinhas. Levam daqui para fora tudo que vocês aprendem aqui. Por quê? Porque isso faz diferença na vida de outras pessoas. A gente tem que multiplicar, né? Aqui, eu falo que aqui o Instituto CAFES é apenas um gerador de coisas para que as pessoas multipliquem lá fora, na qualidade de vida delas, na família delas, né? E quando elas mudam a qualidade de vida, tudo muda. Tudo muda. Verdade. Ai, gente, eu me sinto revigorada depois dessas lives. Cara, quanta emoção, muito, muito legal, João. Muito, muito, muito legal suas palavras. A sua live foi uma live linda, linda, linda.
Gente, todo mundo que participou, eu só tenho que agradecer. A live vai ficar salva aqui no Saia da Toca, vai ficar salva no YouTube, porque tem o YouTube também do Saia da Toca, vocês encontram lá, só que daí é Saia da Toca com Pode ir lá, Carlinhos Coelho, pessoal. aqui é Saia da Toca com Carli. Vou deixar também, tem página no Facebook, né? Então tem a página do Saia da Toca, então vai ficar salvo. Então a gente compartilha, porque eu acho assim, quanto mais pessoas assistirem, é isso que o João está falando. O Saia da Toca ele tem esse propósito, assim como o Instituto CAFES, de educar pessoas, educação em saúde. Porque se a gente tem educação em saúde, a gente consegue lidar e a gente consegue ser protagonista da nossa recuperação, da nossa melhora, né? E isso eu falo, mesmo eu sendo fisioterapeuta, eu também tenho minhas preguiças de fazer exercício, eu também sou E, hipertensa. Então, vamos lá. Eu também, porque o exercício físico, como eu trabalho com exercício físico e o dia inteiro correndo com o paciente, vai para cá, inconscientemente a gente fica que a gente acha que está fazendo atividade. Não, eu tenho que me motivar para treinar também. Porque eu falo pro meu paciente, eu preciso ser exemplo um pouco para vocês. Eu exato. preciso também estar bem fisicamente. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde. E às vezes nós, profissionais da saúde, deixamos a nossa saúde, que a gente cuida muito dos outros e às vezes esquece um pouquinho da E gente, olha, né? João, o que você falou aqui, todo mundo, gente, se vocês olharem aqui no canal, tem outras lives. Todos os profissionais, não só os meus amigos fisioterapeutas, mas meus amigos das outras áreas falaram a mesma coisa. Os pacientes, eles têm que ser responsáveis, a gente é só um caminho, né? E tudo que foi falado aqui é uma troca muito grande, porque o que eu aprendo com essas lives, eu saio daqui com uma energia como se eu tivesse descido na montanha russa, assim. A cabeça começa a entrar em explosão, assim. Cara, é muito incrível, é tudo muito incrível. Eu acho falar de saúde e corpo humano, para mim, é fenomenal. E, João, eu só tenho que te agradecer. Gente, essa foi a última live do ano. Olha como eu fechei, olha como eu sou privilegiada de ter fechado o ano com essa live. Então, eu queria. Porque, gente, eu tá numa correria que eu tô assim, eu não vou conseguir fazer a semana que vem, mas eu queria desejar a todos um Feliz Natal. Esse ano já foi melhor do que o ano passado. O ano que vem vai ser melhor. E pode vir variante que for, a gente vai ficar forte, a gente vai sair dessa, entendeu? Com certeza. E, e eu só tenho que agradecer por tudo, agradecer por essa live maravilhosa. Ano que vem tem mais live, com mais convidados especiais, com mais João voltando Legal. a parte de pescagem aqui. Opa! Sempre, sempre. Vai ser um prazer. E todo mundo que tiver Vai em ser São Paulo, que quiser conhecer, entre em contato com o João, converse com ele. Olha que pessoa mais aberta, né, com essa experiência. Então, eu tenho certeza que o João está aberto. Então, entre lá no @Instituto CAFES ou no joaopaulo.cafes, no @joaopaulo.cafes. Gente, o negócio é conexão, entendeu? A gente está nesse mundo virtual, mas o mundo ainda é feito de conexões de pessoas, né? Então, isso. Ali, quando você fala isso, é muito importante, porque eu falo que, quando eu falo para meus pacientes assim, eu aprendo mais com vocês do que vocês aprendem comigo. Eu vou te ensinar a parte técnica, mas vocês me trazem a sua experiência de vida, porque eu tenho vários Josés, várias Marias, e cada Maria que eu conheço me dá subsídio e me dá bastante conhecimento para as próximas Marias, que muitas vezes são parecidas. E aí eu já uso aquela experiência para o próximo. Mas quando eu falo disso, eu entrego para eles justamente que vocês são protagonistas das histórias de vocês. A gente vai dar a mão, a gente vai ensinar o caminho, mas você precisa caminhar. Eu falo para meus pacientes isso e é uma grande verdade, cara. é isso mesmo. A Leila agradeceu por eu tirar da toca. Eu que agradeço vocês por me tirarem da toca. O nome do canal chama Saia da Toca, exatamente porque eu saio da minha toca. Essa live hoje ela foi muito provocante para mim, entendeu? Eu preciso me mexer, eu não posso ir deixando, que senão daqui a pouco eu vou chegar nesse, né, com todas essas dificuldades. Então eu não quero isso. E eu sei, eu tenho informação.
Então, é muito bom, muito bom. É que eu tô super fora da minha toca hoje, por um lado positivo. Gente, boa noite para todo mundo. Mais uma vez, um Feliz Natal, uma ótima passagem de 2021 para 2022. 2022 vai ser um Legal. maravilhoso, muita saúde, muita sabedoria, Saúde. muito amor, muita paz, muito tudo de bom, prosperidade. A palavra é prosperidade para todo mundo, viu? Para você. Voar muito alto e saúde. Saúde mesmo, porque eu trabalhei um ano com a Covid e fiquei doente esse ano, em junho. Fiquei ruim 10 dias de cama, mas também me fez repensar e me deu também subsídios para eu entender esse meu paciente que sai do hospital que está aqui, né? Então, é muito gratificante poder aprender com os nossos pacientes, né? E eu quero desejar um Feliz Natal, Carly, para você. Obrigada. Muito obrigado. Para todos vocês que tiveram aqui, foi um prazer enorme estar junto com vocês. Que o próximo ano seja um ano muito, mas muito abençoado, com muita saúde. E corram atrás dos seus sonhos. Não desistam. Tente até dar certo, porque se você parar, pode ser que no próximo passo estava para dar certo. Então não pare, vai até ao final. Carly, até o final. Ano que vem tem mais Saia da Toca, com mais lives, com mais pessoas especiais, com mais temas de TCC, com mais educação em saúde, porque é isso que a gente faz em Saia da Toca. E é isso que a gente faz no Instituto no CAFES e em todos os outros que vêm por aí. Gente, João. Verdade. Beijo para todo mundo. Beijo para a Ângela, minha esposa que está cuidando dos filhos para eu estar aqui, né? Obrigado, amor. Ó, tamo junto. Beijo, gente, para todo mundo. Até mais. Tchau, Camila. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau.